Gênesis 49, versículos 1 e 2. E diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso Pai. Bem, somente até aí por enquanto. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós, ao olharmos aqui para esse texto, nós podemos enxergar um chamado de Deus. Mais do que o chamado de Deus, mas o chamado de um pai aos seus filhos. Deus chamando os seus filhos para que os seus filhos estejam juntos, reunidos, para que em os filhos estando juntos, reunidos, ele, o pai, possa anunciar aquilo que está para acontecer, para que ele anuncie o que de acontecer nos últimos dias. É claro que, na minha versão aqui, no versículo 1, no final dele, você deve ter me escutado falar o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Mas eu fiquei encucado com isso, porque, de uma forma diferente do que eu já tinha lido isso aqui, o Senhor fez arder meu coração e eu fui tentar compreender melhor se a palavra, se o termo utilizado significava exatamente esse aqui. E algumas versões, outras versões, por exemplo, versões também em cima do mesmo texto que a Almeida Corrigida Fiel utiliza, a LTT, que é a Bíblia Literal do texto tradicional, diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos últimos dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e atendei a Israel, o vosso pai. Na versão King James Fiel, 1611, diz assim também a palavra de Deus: E Jacó chamou seus filhos e disse: Reuni-vos para que eu possa vos dizer o que vos acontecerá nos últimos dias. Reuni-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi com atenção a Israel, vosso pai. Irmãos, deixa eu contar um pouco da história disso aqui, desse porquê dessa palavra, porque o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu, seguindo o nosso plano de leitura bíblica, no domingo, esse texto de Gênesis 49, se eu não me engano, foi o texto do domingo passado. E eu não consegui compartilhar com os irmãos. Exatamente isso. Domingo passado, dia 31. Não consegui compartilhar com os irmãos alguns comentários que eu tenho compartilhado da minha meditação bíblica para incentivar os irmãos a também meditarem na palavra de Deus. E quando eu fui escrever a respeito dos comentários de Gênesis 49, e aí eu ia comentar alguma coisa aqui do capítulo, o Senhor, ele fez arder no meu coração e falou: não é isso, você não está entendendo. Você não está entendendo que eu estou fazendo o teu coração arder de uma forma diferente? E começou ali, irmãos, a me fazer enxergar muitas coisas dentro desse texto aqui, e que eu compreendi que era a vontade de Deus que eu estivesse pregando a respeito disso. E durante a semana, o Senhor foi confirmando a palavra no meu coração, sem saber que dia, quando, que momento que eu iria pregar. E aí, quando eu recebi a missão de trazer a palavra hoje à noite, eu já sabia que era isso que o Senhor queria que eu estivesse pregando. E ontem de manhã, o pastor Júlio pregando, ele pregava, em determinado momento da palavra, ele falava a respeito da palavra profética
que Deus ele trazia dentro do contexto ali da pregação. Depois você assista, que eu já vi que foi publicada na internet. Aí ontem à tarde, durante a nossa reunião pastoral aqui na reunião, compartilhando aqueles assuntos importantes, os irmãos que estiverem aqui, depois quem não esteve assista. Em um dado momento o Senhor fala sobre a profecia, a Deus usar em profecia por meio da pregação da palavra. E aí o Senhor foi juntando as peças, e dentro daquilo que eu havia preparado, o Senhor foi falando no meu coração para que eu pudesse estar compartilhando com os irmãos. Hoje, do nada, o Senhor comenta algo sobre o projeto Quero Congregar, já vamos comentar sobre isso aqui. E aí eu falei, puxa, do nada, sim, eu creio que o Senhor está confirmando mais uma vez que o Senhor quer nos trazer essa palavra. Por quê, irmãos? Preste atenção no texto. O Senhor está falando assim: Deus depois chamou Jacó a seus filhos e disse. Então, primeira coisa, Jacó chamou seus filhos. Ele chamou seus filhos falando para que os filhos fizessem o quê? Que os filhos se ajuntassem. Que os filhos se reunissem. Que os filhos congregassem. E aí depois o texto continua. E anunciar-vos-ei, ou seja, juntem-se porque eu tenho uma palavra profética para vocês. Eu tenho uma profecia para entregar para vocês quando vocês estiverem juntos, reunidos. E aí continua. Anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos dias vindouros. Aí eu falei, irmão, tudo bem, Senhor. Eu sei que aqui o texto está falando de Jacó, que estava prestes a morrer. Eu sei que o texto está se referindo a algumas sentenças que Jacó já estava declarando, judiciais, legais, sobre o seu testamento. Eu sei que aqui o Senhor já estava trazendo um pouco de bênção sobre aqueles filhos, maldição para alguns, mas por que esses vindouros? Esses vindouros ficou na minha cabeça, eu fui pesquisar realmente. E a melhor tradução do hebraico para esse termo aqui não é dias vindouros, mas é últimos dias, ou fim. Se fosse simplesmente Jacó trazendo para os seus filhos, eu vou dizer o que vai acontecer com vocês no futuro, é uma coisa. Outra coisa é o texto em hebraico dizer, eu vou dizer o que vai acontecer no fim, nos últimos dias. Tanto que algumas versões mencionam como últimos dias. Deus ele chama o seu povo para congregar e ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir a profecia do Pai, a palavra de Deus. Deus tem chamado seus filhos para que os filhos de Deus se reúnam nesse tempo, para que juntos, reunidos, possam ouvir a santa e poderosa palavra de Deus. Para quê? Não só, talvez a gente pense assim, é porque Deus então está trazendo uma revelação do futuro. Não é isso, irmãos. Mas Deus está trazendo a instrução na palavra para nós sabermos como viver no futuro, nesses últimos dias, e que a volta do Senhor está tão próxima. Vocês compreendem isso? E aí, irmãos, quando eu meditando nisso aqui, o primeiro exemplo que me veio à mente foi a respeito do projeto Quero Congregar, irmãos. Por exemplo, o projeto Quero Congregar ele tem reunido verdadeiros cristãos que andavam dispersos. Você sempre ouve nosso pastor falar isso aqui. Ou seja, ele está congregando. O projeto Quero Congregar é um projeto que está congregando os filhos de Deus que anseiam ouvir a profecia do Pai nos últimos dias. São pessoas que estavam famintas em ouvir a voz de Deus por meio da palavra exposta, pregada genuinamente, e por isso essas pessoas, esses irmãos, estão desejosos de se reunir para ouvir uma palavra bíblica, para ouvir uma palavra cristã,
para ouvir a pregação do Evangelho. Tem sido, irmãos, cada vez maior o número de irmãos que despertaram para a verdade. Eu sou um desses, irmãos. Eu sou um desses. Tenho um bom relacionamento com o meu antigo pastor, amo os irmãos lá, do antigo ministério, não saí brigado com eles, nada disso. Mas eu compreendi que existia um vazio enorme dentro de mim, de fome. O meu ser clamava por alimento, clamava por pão. E o alimento que eu recebia ali não era o alimento que saciava a minha fome de Deus. Por quê? Porque Deus tinha me despertado para a verdade. Deus havia me mostrado a realidade da minha prática do pecado. Você já me ouviu falar várias vezes isso. E ao me mostrar isso, Ele começou a me mostrar vários outros pecados dentro de mim. O Senhor começou a me mostrar como eu era orgulhoso. Puxa, mas você é orgulhoso? Eu era muito orgulhoso, irmãos. Em que sentido? Eu não gostava de receber ajuda de ninguém. Deus me tratou ali profundamente nisso. Tem tratado ainda em muitas coisas. E vários outros, irmãos. Por exemplo, Deus me mostrou como eu era escasso, eu era raso, eu era ralo no meu amor ao próximo. Você acha que crescendo em amor, irmãos, começou a partir de quem? Começou a partir de mim. Vocês entendem? Deus então começou a me mostrar a quantidade de situações na minha vida que o desagradavam. E cada dia tem mostrado mais. Então, quando eu estava participando de um culto em que eu não era alimentado na palavra, não querendo ouvir aquilo que eu queria, mas o confronto que eu precisava, que me apontasse o pecado, irmãos, eu saía do culto faminto. Eu chegava em casa com Rosana, Ana Beatriz já nascida, mas de meses, né, um ano e pouquinho que nós viemos para cá, ela tinha, e as pregações que nos alimentavam eram as pregações que saíam daqui, irmãos, desse púlpito, gravadas naquela mesa de som ali, o áudio, na câmerazinha aqui, era o que alimentava a minha vida. E eu lembro que, se eu não já corria para assistir as pregações no YouTube, já conhecia o ministério desde o ano da sua formação, desde 2001, vocês já me ouviram comentar isso, mas se eu não recebia a notificação da pregação, ou eu mesmo não buscava, o pastor Júlio me compartilhava no WhatsApp as pregações e pancada. Eu lembro que uma das últimas foi num culto jovem, pregador convidado, Lanterneiro de Deus. Vocês lembram dessa pregação? Foi uma das últimas que ele me compartilhou antes de eu vir para cá. E por quê? Eram essas mensagens que me alimentavam e alimentavam a minha esposa. Então eu sei dessa realidade dos irmãos, de ter esse vazio dentro deles, irmãos. Então tem sido cada vez maior o número de irmãos que despertaram para a verdade, mas que não conseguem encontrar uma congregação segundo o modelo bíblico de igreja e que segue princípios bíblicos que nos mantêm fiéis à doutrina de Cristo e assim nos proteger dessa apostasia que está aí, que nós estamos enxergando claramente, nitidamente. Creio que pelo menos nós temos enxergado isso claramente, irmãos. Aquilo que tem assolado tantas denominações por aí. Nesse tempo do fim, irmãos, dos últimos dias, o projeto Quero Congregar ele tem formado congregações pelo Brasil, atendendo ao apelo de irmãos que se identificam com o nosso ministério, não fazendo parte de qualquer denominação evangélica, é bom ressaltar isso, mas que compreendem a importância de congregar. A importância de congregar e fazer parte de uma igreja bíblica comprometida com o Evangelho de Cristo. Essa é uma realidade. E esse anseio desses irmãos, vocês precisam ir, irmãos, às congregações aqui mais próximas. Eu sei que alguns irmãos, de vez em quando, vão à congregação de Itaboraí, irmãos já foram comigo, ou com outros pastores na congregação de Campo Grande, na Tijuca. Irmãos, vocês precisam participar de cultos das congregações e vocês verem como os irmãos ficam sedentos pela palavra de Deus,
Como, irmãos? Como? Congregação de Campo Grande, lembro de um testemunho de uma irmã, vou contar porque ela compartilhou, não vou falar o nome dela, mas ela compartilhou isso publicamente no grupo da congregação, de que o filho, ela estava num aniversário de algum familiar, do netinho, se eu não me engano, e o filho chegou para ela, sentados, conversando no sofá, a respeito das coisas da vida, ela começou a falar da palavra de Deus, e o filho dela também compartilhando. Aí depois o filho mandou uma mensagem para ela, dizendo: mãe, nesses anos todos, ela já tem algumas décadas de caminhada com Cristo, nesses anos todos, eu nunca vi a senhora do jeito que a senhora está. Continua nessa igreja, está te fazendo bem. A senhora está assim, está assim, está assim. E ela ficou radiante de ver que a transformação que o Espírito Santo está fazendo dentro dela, por meio da exposição da palavra de Deus, está sendo testemunhado por outras pessoas. Então, isso para a glória de Deus. Cada um dos irmãos aqui precisa ter essa mesma fome que esses irmãos têm. Eu preciso ter essa mesma fome, desejoso de estar junto aos meus irmãos, para que juntos nós possamos ouvir a palavra de Deus. Uma palavra de Deus que vai nos confrontar, como a pregação pela manhã, mas que vai nos edificar, nos colocar de pé e nos mostrar o rumo daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Que cada um de nós almeje isso, que cada um de nós deseje isso. E nesses versículos aqui, 1 e 2, é exatamente isso que eu enxergo, meus irmãos. Nós enxergamos claramente isso aqui. Agora, lembram das instruções que o Senhor nos deu por meio daquele sonho ao pastorá-lo? Vocês se lembram? Está fixado ali no nosso quadro já desde 2018. Os irmãos se lembram? Estejam unidos, tenham sabedoria, agora falta pouco. Eu enxergo nesses 2 versículos aqui exatamente essas 3 orientações. Deus chamando seus filhos para estarem unidos. Deus chamando seus filhos para terem sabedoria. Como é que você ou eu podemos ter sabedoria, irmãos? Por meio do quê? É por meio da nossa axiologia, do nosso pensamento, do que nós entendemos da vida? Não, irmãos, a sabedoria de Deus vem por meio da poderosa palavra de Deus. Na palavra nós compreendemos como nós vamos agir. Vocês entendem isso, irmãos? Amém? E eu também enxergo, agora falta pouco. Eu vou anunciar aquilo que vai acontecer nos últimos dias. Claramente eu enxerguei isso aqui. E aí, irmãos, alguns textos bíblicos me mostram essa verdade também. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que em 2020 você deve ter ouvido algumas dezenas de vezes, de vários irmãos diferentes. Hebreus 10, 25 diz assim: e não deixemos de congregar-nos como fazem alguns, estejam unidos, mas encorajemo-nos mutuamente, tenham sabedoria, tanto mais quanto vedes que o dia está mais próximo, agora falta pouco. Vocês enxergam isso? Enxergaram? Claramente isso na palavra, irmãos. Só que, agora, vale observar uma coisa aqui, mas encorajemo-nos mutuamente, ou admoestando, dependendo da sua versão. De que forma que você vai fazer isso, se não for por meio da palavra? Como é que você vai encorajar um irmão a perseverar em fé se não for por meio da palavra? Como eu vou encorajar um irmão a permanecer na fé, a caminhar, a aguentar firme, a crescer espiritualmente se não for por meio da palavra? E exatamente é o que eu enxergo aqui. Deus chamando os seus filhos para juntá-los, para que ele possa anunciar por meio da palavra as coisas que estão para acontecer no fim. Vocês compreendem isso? Um outro texto, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. 1 Timóteo 3, 14 em diante. Diz assim a palavra de Deus:
Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar. Saibas como convém andar é o quê? Para que você tenha sabedoria. Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Onde que ele vai aprender, como que ele tem que aprender a andar em sabedoria? Na igreja do Deus vivo, na casa de Deus, junto aos seus irmãos, congregando, estando unido aos seus irmãos. Aí o texto continua. E sem dúvida alguma, grande é o mistério a coluna e a firmeza da verdade. Está falando que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Que firmeza da verdade é essa? Qual é a verdade, irmãos? Se não é a palavra de Deus, que trata do Cristo, que trata do Senhor Jesus, nós vamos ver isso mais à frente aqui no texto. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. A verdade, o mistério da piedade que foi revelado, é a verdade que a igreja deve manter como estandarte, como coluna. Então, claramente eu enxergo o Senhor nos trazendo esse entendimento aqui. E aí continua no capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz. Uma pausa. O pastor Alan comentou, acho que foi, não lembro se foi ontem na reunião, se foi hoje na pregação, sobre a divisão dos capítulos, que às vezes eles quebram, foi hoje, né? Quebram o texto. Quando Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz aqui, mas ele tá fazendo uma ligação com o que ele acabou de falar. Vocês estão entendendo? Ele fala, olha, eu estou escrevendo isso, mas eu espero que eu não demore a presencialmente estar com vocês, mas eu estou escrevendo para que você saiba como se deve andar na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, que é a coluna e o estandarte da verdade. E grande é o mistério da piedade. Aí revela o mistério da piedade, a obra de Cristo. Aí ele continua, mas, ou seja, em oposição ao que eu acabei de falar, em oposição à igreja ser a coluna da verdade, em oposição à igreja ser aquela que vai guardar, pregar, anunciar, viver a verdade revelada na palavra de Deus, que é sobre Cristo, o que vai acontecer? Mas o Espírito expressamente diz. Não tem quando você tem uma impressão no seu espírito, no seu interior, e você pensa assim, será que Deus está falando comigo? Vem aquela coisa no teu interior, aquele pensamento, e você pensa assim, puxa, será que Deus está falando comigo agora? Será que é a voz de Deus? E você fica na dúvida se é ou não. Às vezes vem um conselho, uma conversa com alguém, e às vezes você fica na dúvida, será que é Deus que está falando comigo? Às vezes a gente fica na dúvida, não é? Mas aqui, irmãos, Paulo foi enfático, irmãos, mas expressamente. O Espírito Santo está falando às claras. Você não tem dúvida de que é o Espírito Santo falando. Ele está dizendo aqui, mas o Espírito expressamente diz o quê? Que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Em oposição à igreja guardar a verdade, muitos se desviarão da fé nos últimos dias, dando ouvidos não à verdade, mas dando ouvido à mentira, ou seja, deixaram de ter sabedoria. Vocês estão entendendo? Então, claramente eu enxergo Gênesis, capítulo 49, versículos 1 e 2, o Senhor nos trazendo esse entendimento de que Ele está reunindo os seus filhos, para que os filhos possam estar juntos, congregados, e estando congregados, juntos, reunidos, possam ouvir o que o Pai tem para falar. Mas o Pai vai falar a respeito do quê?
vai falar a respeito dos últimos dias, ou como se portar nesses últimos dias, como viver para a glória de Deus nesses últimos dias. Só que, qual é o contexto desse capítulo? Eu falei um pouco. Jacó está para morrer, chama seus 12 filhos e começa a falar algumas coisas para eles. Esse é um capítulo difícil, irmãos. Existem interpretações para cá, interpretações para lá, em alguns versículos, mas, infelizmente, nós não conseguiremos extrair todos os detalhes do que está revelado aqui. Mas aqui, de forma resumida, Jacó ele revela o caráter dos filhos. Ele está falando como os filhos são na lata. Se você me permite usar essa expressão feia, mas é para você entender. Assim, esse é o seu caráter. Não tem como você ouve uma pregação ou na sua meditação bíblica e o Espírito Santo te mostra uma coisa muito terrível assim na palavra, e o Espírito Santo fala, esse é você? O Espírito Santo revelando o nosso caráter, que precisa ser transformado, moldado. É isso que Jacó está fazendo com os filhos. Mas não só isso. Ele também está predizendo a história. Ele está profetizando aquilo que iria acontecer com seus filhos e também declarando a sua vontade legal, o seu testamento, nessa última mensagem aos seus 12 filhos. Interessante a gente observar que Jacó ele reservou as melhores palavras, entre aspas, as melhores bênçãos, para 2 dos seus filhos, para Judá e para José. E tem um porquê nisso aí, a gente vai ver um pouco mais à frente. Cujos descendentes, de fato, se tornaram as tribos mais dominantes em Israel. Judá ao sul, capital do Reino do Sul. Então, o judeu. Por que é judeu? Porque ele vem de Judá, judeu. E Efraim e Manassés, filhos de José, dando lá no norte, né? Como proeminência lá no norte, no Reino do Norte. O pastor Júlio recentemente pregou sobre não faça parte desse reino, né? A respeito do Reino do Norte. Apesar de serem 12 filhos aqui, o texto são 12 filhos aqui. Mas o Senhor me fez levar, irmãos, e enxergar características, 10 características diferentes de filhos, de um pai, de filhos daquele pai. São 12 filhos, 12. Mas o Espírito Santo me conduziu a enxergar 10 características. E ao meditar nisso aqui, as 10 características que o Senhor me conduziu a enxergar foram 5 características de quem é um filho prudente e 5 características de quem é um filho imprudente. Te lembra alguma coisa? Apesar de serem 12 filhos, o Senhor nos faz entender isso aqui. E são características que nós encontramos na igreja, irmãos. Dentro da igreja. Talvez algumas coisas aqui que você vai escutar, e eu vou escutar de novo, é o Senhor mostrando o nosso caráter. É o Senhor mostrando quem você é, quem eu sou. É para nós fazermos uma autoanálise e identificar que tipo de filhos nós temos sido diante do Pai. Vamos começar pelas características dos imprudentes. O versículo 3, começar por Rúben. Diz assim a palavra de Deus: Tu és, Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então contaminaste, subiu a minha cama. Ou seja, Rúben ele era o primogênito, mas o Rúben fez uma cafajestagem com seu pai, desonrou o pai.
ele profanou o leito do seu pai quando ele se deitou com Bila, a concubina do pai. E o que aconteceu com ele? Ele era o filho mais velho, era o primogênito. O que aconteceu com ele? Perdeu a primogenitura. Perdeu a primogenitura. E aí, irmãos, o texto, lendo aqui esses 2 versículos, 3 e 4, eu enxergo algumas características de quem é impetuoso. Não tem aquela pessoa que simplesmente não para pensar, é reativa, mas não reage com brandura, não, já sai reagindo, é impetuoso. Quantas vezes você e eu não somos filhos de Deus impetuosos? Quantas vezes você e eu não refletimos sobre o que o Espírito Santo está nos conduzindo a fazer, ou o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar, o que a palavra de Deus fala a respeito desse tema, mas nós somos impetuosos. Assim era Rubem, e assim muitas vezes somos alguns de nós. Faz sem medir as consequências. Fiz mesmo. Aquele patrão, nesse tempo de pandemia, onde já se viu, me propôs reduzir o meu salário em 30%, que absurdo. Não sei porque eu estou falando isso, irmãos, mas estou falando. Que absurdo! Que patrão é esse? Eu vou jogar tudo embora, não quero mais saber desse emprego, vou embora. Desse jeito mesmo. Impetuoso, esbravejando. Está fácil encontrar uma porta de trabalho, um emprego? Tá, irmãos? Mas às vezes nós reagimos assim. Falou atravessado comigo, respondi atravessado mesmo. Isso combina com o Filho de Deus? E aí, mais algumas. Ele é profano. Quem é o profano? O profano é aquele que troca princípios e valores. Ele foi profano porque ele desonrou o pai. Mas quando nós vemos, quando Esaú, ele troca a primogenitura também, ele troca isso com o próprio Jacó, né? Engraçado, curioso isso. Quando ele troca a primogenitura, outros textos falam, no Novo Testamento, por exemplo, falam que Esaú ele foi profano, porque ele trocou a primogenitura, a bênção da primogenitura, por uma necessidade passageira, momentânea. Foi isso que Rubem fez aqui. Por conta de um prazer momentâneo, carnal, na área sexual, naquele prazer momentâneo, ele não estava nem aí se ele estava desonrando o pai dele. Ele queria ter o prazer momentâneo. Será que nós não temos sido profanos, irmãos? Diante do nosso pai, o desonrando? Segundo, na verdade, vamos juntar 2, Simeão e Levi. Versículo 5, Gênesis 49. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram um homem e na sua teima arrebataram bois. O que aconteceu com Simeão e Levi? Quando a irmã deles, você deve ter lido isso recentemente, no segundo plano de leitura bíblica, você vai se lembrar. Quando a irmã deles foi estuprada, foi violentada, eles, claro, ninguém vai querer que um familiar seu, que sua esposa, sua irmã, sua filha seja violentada. Eu imagino como deve ser terrível uma situação dessa. Já ouvi relatos sobre isso, já aconselhei situações difíceis sobre isso, mas o ponto aqui é que eles não só se indignaram, certamente os demais irmãos também não ficaram felizes, mas eles dois juntos mancomunaram, criaram um plano para quê? Para que eles de forma ardilosa pudessem matar Siquém e todos os homens naquela cidade, destruir, arrasar a cidade, matar animais. Foi uma carnificina só, irmãos. Você deve ter lido isso se você está seguindo o plano de leitura. Irmãos, em disposição, eram como 2 da mesma laia. Quando Jacó diz aqui,
Simeão e Levi são irmãos, o que ele está querendo dizer? São farinha do mesmo saco, os dois são da mesma laia, os dois não valem nada. É isso que ele está querendo dizer, irmãos. O furor e a vontade perversa estão estampados na carnificina que aconteceu em Siquém. Gênesis 34, de 25 a 31, nos relatou isso. Quais as características de um filho assim? É passional, é vingativo e feroz. Ele não age por aquilo que ele deve agir, mas ele age conforme a emoção. Não tem domínio próprio. Não se domina. É passional. Vingativo. Violentou a minha irmã? Vai morrer todo mundo. Vão matar inclusive os animais. É feroz. Usa a espada como arma de violência para fazer o mal, para agredir, para ferir. Muitas vezes de nós já não usamos da espada, ao invés de usarmos como arma espiritual de ataque, mas também, dependendo do momento, você pode se defender com a espada. Mas quantos de nós não usamos a palavra de Deus como espada para ferir as pessoas? Não para mostrá-las do seu pecado, mas para ferir mesmo. Vou falar um negócio que está escrito na Bíblia, que vai doer lá dentro. E você lança, não porque você está chamando a pessoa ao arrependimento, mas porque você quer o mal daquela pessoa. Você quer que aquela pessoa sofra, você quer espizinhar. E aí você fere a pessoa usando a palavra, distorcida, claro, para ferir, para magoar. Eu já fiz isso, irmãos. Vergonhosamente eu já fiz isso. Terceiro, Zebulon, versículo 13, diz assim a palavra: Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. O que eu enxergo aqui em Zebulon? Zebulon ficava numa posição marítima que permitia ser porto de navios, onde havia grande fluxo de pessoas e de mercadorias. Então tinha pessoas chegando e pessoas indo, mercadorias vindo e mercadorias indo. Então, aquilo que era novidade chegava primeiro por Zebulon, pelo porto. Aquilo que eles queriam levar para outros povos, para as outras terras, saía por Zebulon. Então havia essa troca. Pessoas de culturas diferentes chegavam. E havia essa troca muito intensa. E o Espírito Santo me fez lembrar, irmãos, meditando nisso, de algumas características daqueles que são muitas vezes volúveis, instáveis, passageiros, sem raiz. Tem um pouco de cada coisa que não edifica, mas conduz à perdição. Tem um pouquinho de um ensinamento distorcido daqui, um pouquinho do outro ensinamento, um pouquinho do outro, um pouquinho do outro, um pouquinho do outro. Aí juntou tudo, bateu no liquidificador, e é assim que a pessoa vive a palavra de Deus. Por quê? Porque era como um porto de navios, sempre com essa troca de informação. Não tinha raiz, mas era passageiro, era volúvel. Quantas vezes nós não fazemos isso e acabamos nos misturando com o mundo e somos levados pelos ventos de doutrina? Quarto, Issacar, versículos 14 e 15. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos, e viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Um servo humilde para os outros, desejoso de se portar os fardos deles, para que possa desfrutar de descanso, em vez de resistir e ter liberdade. É esse peso que eu tenho que suportar para que eu não tenha problema, que eu viva desse jeito aqui, para que eu esteja acomodado? Então é assim que eu vou viver mesmo. Foi isso que aconteceu com Issacar aqui. Jumento de fortes ossos, mas deitado entre dois fardos. Quando ele viu que o descanso era bom,
estou bem, que terra deleitosa. E assim às vezes nós somos. Está tranquilo. Quem é assim é um filho que está tranquilo e sujeita-se à servidão do pecado. Do jeito que está, tá bom. Eu aceito essa condição. Eu aceito essa carga, esse fardo, esse peso. Não se importa com essa carga maligna que aceita docilmente. Pecar não dói, pecar não incomoda mais, mas é um deleite, é um prazer pecar. Eu não revelo para ninguém, nunca ninguém me confrontou sobre esse pecado diretamente, mas é uma delícia. E eu aceito viver debaixo dessa servidão, porque tá bom assim, tá tranquilo. Eu aceito esse fardo. Será que nós temos sido estes, irmãos? Quinto, Dan, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Aqui, Jacó estava dizendo que Dan seria um dos juízes do povo, um dos líderes. E realmente, alguns juízes saíram de Dan, por exemplo. Se você pode lembrar, por exemplo, de um guerreiro, de um valente de Sansão, que saiu de Dan, da tribo de Dan. Porém, irmãos, Dan, apesar de ser uma tribo pequena, comissionada a julgar, mesmo sendo pequena, como insignificante serpente junto ao caminho, ela tinha poder de destruir um cavaleiro valente. E mesmo ela tendo alguns expoentes, como Sansão, por exemplo, como seu descendente, ela não teve muita interação com as outras tribos. E até, inclusive, mais à frente, se você for meditar em Apocalipse, se eu não me engano, a gente não vê a tribo de Dan referenciada como uma das tribos de Israel. A tribo se perdeu, irmão. Literalmente. Por essa característica aqui da serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás, o Senhor me fez lembrar aqui daqueles que muitas vezes são traiçoeiros, maquinam o mal. Além de tentar assumir a proeminência de julgar o povo, de ter uma posição de destaque, de liderança, a pessoa maquina por detrás as coisas más. Maquina no secreto como é que vai alcançar aquele objetivo. E na maldade, muitas vezes, vai alcançando coisas que o seu coração perverso deseja. Faz isso usando de deslealdade, mordendo o calcanhar. Será que você ou eu temos agido assim, irmãos, como filhos de Deus? Será que nós temos sido como esses? Mas agora, 5 perfis de filhos desse pai, mas que agem com prudência. No versículo 19, vemos aqui Gade. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele acometerá por fim. Tem uma versão que eu me esqueci qual agora, que fala que um guerrilheiro virá a ele, né? Ou seja, é aquele filho de Deus que é entendido de batalha espiritual. É guerreiro, ele é valente. Porque o texto fala que uma tropa o acometerá, mas ele acometerá por fim. Ou seja, ele é atacado, mas ele sabe contra-atacar. O inferno lança os ardis sobre ele, mas ele entende que uma vida de oração, de alguém cheio do Espírito Santo, contra-ataca e todo o dardo inflamado do maligno cai por terra. Porque ele entende que ele está numa batalha espiritual contínua até Jesus voltar, irmãos. E esse tipo de filho agrada o pai. O filho que batalha, que guerreia. Só que ele sabe que nessa guerra ele não está sozinho. Sabe que pode contar com as armas espirituais. E mais do que isso, ele sabe que pode contar com o Senhor dos Exércitos. Ele pode clamar a Deus e pedir: Deus, adestra as minhas mãos para a guerra.
Esse filho agrada a Deus, que não fica prostrado quando as dificuldades vêm, que sabe, que compreende que muitas vezes são circunstâncias que Deus permite para forjar o caráter, e ele reage em oração, ele reage em busca no Senhor, ele se reveste de Deus, ele se enche do Espírito Santo e reage. É um guerreiro. Será que você ou eu temos sido esses guerreiros valentes de Deus? Desse, Deus se agrada. Esse é um filho que o Pai se agrada, irmãos. Daquele que é aguerrido, é fervoroso, discerne a batalha espiritual. Segundo desse prudente, Azer, versículo 20. De Azer o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Talvez a sua versão fale um pouquinho diferente. Azer herdou uma área nobre, próxima às cidades comerciais fenícias, e tornou-se próspera. Mas olha o que o texto diz, irmãos. Na minha versão aqui diz: o seu pão será gordo, terá fartura de pão. Quando você pensa em pão, você lembra de quê, irmãos? No seu café da manhã? No seu lanche da tarde? No que você lembra, irmãos? A palavra de Deus, irmãos. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei da característica daquele filho que ama a palavra de Deus, que tem fome da palavra de Deus, e porque ele tem fome da palavra de Deus, ele come a palavra de Deus, e ele é saciado dessa palavra. Tem a palavra cravejada, selada no seu coração, tem a palavra de Deus dentro de si. Medita nas Escrituras de dia e de noite. Quando? Só no domingo, só no fim de semana, quando tem folga? Não, todo dia. Todo dia medita na palavra. Na pregação, está aqui atento, prestando atenção. Talvez até anotando, para que possa mergulhar na palavra de Deus. Por quê? Porque tem fome desse pão. Quem tem fome desse pão, o Senhor vai saciar, irmãos. Quanto mais eu e você tivermos essa fome, Deus vai nos dar. Quanto mais nós desejarmos compreender da palavra de Deus, Deus vai trazer a compreensão a nós. Quanto mais nós desejarmos conhecer da Sagrada Escritura, o Senhor vai se revelar a nós e nós vamos crescer nesse entendimento. Tenha fome da palavra, irmãos. Medita na palavra de Deus, pelo amor de Deus, medita na palavra. Não negligencie a palavra, para que você seja um guerreiro, como falei no anterior. Você e eu precisamos de uma vida de oração fervorosa, ativa, que busca ao Senhor, sabe, que vai lá, que ora mesmo sem vontade. Mas para que nós possamos ser saciados de pão, nós precisamos comer o pão, irmãos. Come do pão, come da palavra. Seja cheio do poder de Deus, mas que habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Que a palavra possa está dentro de nós. Quando você tem essa palavra, irmãos, olha o que o texto fala, irmãos, presta atenção no versículo, irmãos. De Azer o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Algumas traduções falam assim: e ele produzirá delícias reais. Reais se remete a quê, irmãos? Ao reino. Quando você é cheio da palavra, é produzido dentro de você, irmão, a expectativa daquilo que é do reino de Deus. Quando você mergulha na palavra, quando você come a palavra, quando você é farto dela, quando eu sou farto dela, a nossa vontade vai embora. E a vontade de Deus, ela é implantada dentro de nós. Nós somos cheios do quê? Da vontade do Pai. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando? Quando você e eu compreendemos a palavra, irmãos. Vocês estão entendendo? É desse tipo de filho que o Senhor se agrada, irmãos. É assim que você e eu devemos viver nesses dias, irmãos. Servos de Deus que buscam, que guerreiam, que são valentes na oração, mas que são servos de Deus que mergulham na poderosa palavra de Deus. Mais um. Terceiro desse aqui é o Naftali, ou Naftali, dependendo de quem quiser falar diferente. É uma gazela solta. Ele dá palavras formosas. Talvez quando você pense aqui, irmãos, bom, se você pensou no versículo anterior, 20,
o pão gordo, o pão farto, a fartura de pão, você pensa na palavra, quando você lê no versículo seguinte, dá palavras formosas, nós somos inclinados a falar o seguinte, bom, se ele tem pão em fartura, e ele está dando, e eu remeti pão à palavra, no versículo seguinte está falando que dá palavras formosas, na minha versão e muitas outras traz assim, algumas outras traz um contexto diferente, que eu vou explicar, você pode pensar assim, então é a palavra. Então a palavra que ele dá é a palavra de Deus nos lábios dele, pregando, compartilhando a palavra. Então é aquele que fala a palavra de Deus, bonitinha, ajeitadinha, aquilo que a pessoa queria ouvir. Mas não é esse o contexto. O contexto aqui da gazela solta, que dá palavras formosas, é o contexto daquela gazela que é livre, que é solta, que por ela ser livre, ela faz festa. Ela faz festa. Então, dar palavras formosas ou bonitas palavras é porque ela celebra, é porque ela faz festa. Um filho que agrada o pai é um filho que nos seus lábios tem palavras bonitas de celebração, porque ele é livre. Você é livre, porque você e eu somos... Não, homens, por favor, não fiquem chateados comigo, porque você e eu somos gazelas soltas, entre muitas aspas, em nome de Jesus, tá, irmãos? Tá, em nome de Jesus. Gazelas soltas, porque nós somos livres, nós fomos libertos em Cristo Jesus, porque Jesus morreu na cruz pela nossa redenção, porque os nossos pecados foram perdoados quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, crendo nele, nos rendendo a ele. Porque nós fomos libertos da escravidão do pecado, porque nós somos livres, nos nossos lábios tem que ter palavras bonitas, palavras formosas, celebração, festa, júbilo, em gratidão à liberdade comprada por Cristo pelo seu precioso sangue, por mim e por você. Essas são as palavras bonitas. E aí, irmãos, não importa aquilo que aconteça, não importa as adversidades que surgirem diante de mim e de você nesses dias, irmãos, 2021 vai ser um ano difícil. Quem estava aqui no primeiro culto do ano, num sábado, e você ouviu a mensagem, os irmãos ficaram assustados comigo, porque eu falei, irmãos, vai ser um ano difícil, não pense que vai ser um ano fácil, se você depois ouviu na internet, você sabe. Vai ser difícil, vai ser um ano difícil, não coloca a sua expectativa naquele cuidado médico que muitos estão tomando, e não vamos entrar nesse mérito, mas saiba que a minha e a sua expectativa de dias melhores não está num 2021 melhor por aquilo que o homem pode fazer, mas é porque nós aguardamos o dia em que Jesus retornará para nos buscar, e para sempre nós estaremos diante dele. Só que, se você e eu temos essa compreensão, o que vai sair da minha e da tua boca, irmãos? Palavras feias, ao invés de palavras formosas? Murmuração? Reclamação? Ah, mas por que aconteceu isso? Ah, por que aconteceu aquilo? E aí nós praguejamos. E aí nós começamos a entristecer o Espírito Santo com as palavras torpes que nós fomos ministrados de manhã. Vamos falar como meninos. A nossa língua vai falar como menino. Por não sermos espirituais, mas tendo atitudes de carnais, é assim que você e eu vamos agir, irmãos. Se nós compreendemos que Jesus está às portas, irmãos, em nome de Jesus, que nós tenhamos sempre nos lábios palavra de celebração, de júbilo ao Senhor. Por reconhecer a bênção de Deus em sua vida, principalmente pela liberdade em Cristo. Penúltimo, José, dos versículos 22 a 26. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó.
de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. A palavra mais longa foi para José. Por quê? Porque ele se tornou primogênito. Ele se tornou primogênito. E aí, irmãos, a estéril Raquel, ela produziria a tribo mais frutífera. Ele recebeu a bênção mais longa. Ele passou por tribulações, por tentação, mas ele triunfou. O texto aqui fala, por exemplo, versículo 23, que os flecheiros lhe deram amargura e o flecharem o odiaram. Ele sofreu adversidade, ele foi odiado. Só que no versículo anterior, irmãos, o que a palavra fala? Ele é um ramo frutífero, um ramo que dá fruto. Por quê? Porque ele está onde? Junto à fonte, irmãos. Ele está junto à fonte. O ramo frutífero, o cristão frutífero. E por que ele é ramo frutífero? Porque ele está enxertado na videira verdadeira. Porque você e eu estamos enxertados na videira verdadeira, em Cristo nós podemos frutificar. Ele dá fruto porque está junto à fonte. Ele é perseguido, mas permanece firme, pois a sua confiança está em Deus. As suas mãos são habilitadas pelo Todo-Poderoso. Ele tem a proteção do pastor divino e a fortaleza da pedra, que é Deus. E o último, Benjamim, versículo 27. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Ele aqui é como aquele lobo que apreende a presa que precisa, né? O texto fala aqui, é o lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Lendo isso aqui, o Espírito Santo me fez lembrar daqueles que muitas vezes são como o irmão caçula. O irmão caçula geralmente, ele é, principalmente se ele for o temporão, ele acaba sendo o mais ativo. Ele é o mais dinâmico, é o mais ativo, é o que tem mais disposição, é o mais menino, né? E tem aquela disposição, aquela vontade. E me fez lembrar dessa disposição do caçula, desse vigor da juventude. Ele faz o que tem que fazer e depois ele colhe os frutos. Quantas vezes nós não perdemos esse vigor? Quantas vezes nós deixamos de ter essa característica do jovem de encara tudo que for, tudo que colocar diante dele, vamos embora, parte para dentro. Quantas vezes nós não perdemos essa característica, irmãos? E nós, não vou fazer não, deixa para lá. Não é bem isso que Deus quer. E nós deixamos de ter aquele vigor, aquela garra, aquela disposição em buscar a Deus, em meditar na palavra, de darmos bom testemunho. Perdemos aquele vigor. Eu não gosto de usar a expressão da perda do primeiro amor, porque eu interpreto um pouquinho diferente o primeiro amor lá de Apocalipse, não desse vigor inicial da fé, exatamente. Mas, muitas vezes, nós perdemos isso que as pessoas chamam de primeiro amor. Muitas vezes nós perdemos isso. Nós perdemos a chama vai se apagando, nós vamos ficando fraquinhos, nós vamos ficando sem vontade. Qualquer adversidade que surge diante de nós queremos fraquejar, irmãos. Não pode ser assim. Você é servo de Deus. Deus está chamando os seus filhos para reunir os seus filhos e anunciar a sua poderosa palavra. Deus quer te animar. Deus quer te colocar de pé. Está cansado? Recupera a sua força no Senhor. Está triste? Clama ao Senhor para que Ele limpe o seu coração, para que Ele traga a alegria do Espírito Santo de volta ao teu coração. E melhor do que isso, mais do que isso, se alegre pela salvação em Cristo Jesus. Seja animado pela expectativa de que você vai morar eternamente com o Senhor. Mas não permita que essa falta de vigor ela domine o teu coração, irmãos. Domine o meu coração.
Mas e aí, irmãos? Nós vimos que Deus tem reunido o seu povo para anunciar a sua palavra. Nós vimos algumas características dos filhos. Mas como ouvir o Pai? Como você e eu podemos ouvir o Pai, irmãos? Essa aqui é a questão. Lembra que eram 12 filhos e eu contei aqui para os irmãos 10 características, sendo que em uma delas juntei 2 filhos. Vocês não perceberam que ficou faltando um filho? Vocês perceberam no texto? Judá, irmãos. Por que isso? Além desses 10 perfis de filhos, faltou falar sobre Judá. Judá, ele não recebeu a primogenitura, mas a autoridade de irmão mais velho. Ele não recebeu as bênçãos da primogenitura, mas ele recebeu a autoridade de irmão mais velho. Quando você pensa em irmão mais velho, filho do nosso Pai Celestial, de quem que você e eu podemos lembrar, irmão, senão somente do Filho unigênito do Pai, que foi o primogênito dentre muitos irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. José, ele recebeu a porção dobrada. Judá recebeu a posição de liderança. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 5, versículos 1 e 2, a palavra diz assim: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Então, como está reunido com os irmãos? Ouvindo a palavra do Pai, para nós vivermos esses últimos dias. Rendendo-se ao irmão mais velho, irmãos. Rendendo-se ao irmão mais velho. Versículo 8. Judá, a ti te louvarão quem? Os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. É desse jeito, irmãos. É nós nos rendermos ao irmão mais velho, o Filho unigênito do Pai, o Senhor Jesus Cristo, que é o primogênito entre muitos irmãos. No versículo 8, na parte A, nós vemos que a ti te louvarão os teus irmãos. Jesus, ele é digno de todo o louvor, irmãos. Amém? Na parte B do versículo, o texto fala: a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Isso me faz lembrar que Jesus, ele venceu sim os inimigos. Jesus venceu o pecado, irmãos. Por mim e por você. Jesus aniquilou o diabo. E Jesus venceu a morte. Vivo está para sempre. E a prova de que o meio do seu pecado foi perdoado é que ele ressuscitou. Assim, dessa forma, Deus, considerando que ele não tinha culpa, e porque ele não tinha culpa alguma, morreu a minha e a tua morte, a inculpabilidade dele foi transferida para mim e para você. A justiça de Cristo, ela foi trazida para mim e para você. E Deus nos considera perdoados, irmãos. É por Jesus. Nós vemos no versículo 9: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Ele é o leão de Judá, irmãos. No versículo 10, o cetro não se arredará de Judá, símbolo de autoridade, de governo, nem o legislador. Quando você lê aqui o nem legislador, eu consigo lembrar aqui de que o legislador é aquele que tem a lei, que tem o mandamento. Lembra? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Isso te faz lembrar do Senhor Jesus? O texto continua: dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele não apenas governaria, seria autoridade sobre os irmãos, mas sobre todos os povos. Todos os povos, sobre toda a terra, ele reinará. Versículo 11 e 12. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente, ou a vinha mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho,
e os dentes brancos de leite. Aqui é mostrando como vai ser o reinado do Senhor, um reino de bênção, onde não vai haver dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá a nossa luta contra o pecado, onde não haverá batalha espiritual, mas onde nós teríamos um eterno estado de prazer continuamente, eternamente, diante do nosso Pai. E para nós encerrarmos, Apocalipse capítulo 5, versículos 5 a 10, sobre um texto que antecede a abertura dos selos. O texto que antecede a abertura dos selos. E se você tem assistiu ano passado, as interpretações do nosso pastor a respeito dos selos em Apocalipse, eu me alinho a essa interpretação, eu tenho mesmo esse entendimento, é de que possivelmente podemos estar enganados, em nome de Jesus, podemos estar enganados, mas possivelmente nós estamos vivenciando a abertura dos selos. Possivelmente, pode ser que não. E aí, irmãos, talvez a gente olhe para o que está acontecendo no mundo, olhe para como foi 2020, olhe para a perspectiva de 2021, e nós pensemos que existe um plano maquiavélico para dominar o mundo, que existe, sim. Só que nós nos esquecemos de Apocalipse 5, irmãos, de quem é que abre os selos, de quem que é soberano, de quem que inicia todas as coisas para o seu retorno. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 5, a partir do versículo 5 em diante. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 seres e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. O texto começa falando, irmão, só até aí o 10. O texto começa falando no versículo 5. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? É esse leão que nós lemos aqui. Judá é o leãozinho, da presa subiste, o filho meu. Encurva-se, deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? É o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus. E aí o texto fala, a raiz de Davi que venceu. E nós lemos, no versículo 8, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Lembra que eu falei que Jesus venceu o pecado, o diabo e a morte? Ele venceu, Jesus venceu. Depois ele fala, e olhei, e eis que estava no meio do trono. Onde é que o Senhor estava? No trono. Se ele estava no trono, significa que ele faz o que no trono? Ele governa, irmãos. O cetro está nas mãos de Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele que tem o governo do universo nas suas mãos. É Ele que reina com o Pai e não permitirá que nada fora da sua vontade aconteça nesses últimos dias. E é por isso, por saber que é Ele que reina, é Ele que governa, é Ele que está no trono, que nós podemos descansar, irmãos. É Jesus que reina. Depois, mais à frente, o texto fala, e havendo tomado o livro, os 4 seres e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Há quem interprete, irmãos, que os 4 seres viventes representam toda a criação e os 24 anciãos representam a totalidade do povo de Deus, a igreja, né?
tanto judeus como gentios convertidos a Cristo. Aqui interprete dessa forma. Ali adorando, prostrados diante do Cordeiro. Nós vemos que nós, como filhos do Pai, nós devemos fazer o quê? Nos render ao Senhor, ao Cordeiro. Depois o texto continua, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico. Lembra que nós vimos? Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Cantavam um novo cântico. Mas por quê? Por que isso? Porque ele foi morto e com sangue precioso nos comprou, irmãos, para Deus, de toda a tribo, de toda a língua, povo e nação. Mas aí é que é a questão. Somente com foco em Jesus, irmãos, somente compreendendo o Evangelho, somente você e eu correspondendo à mensagem da cruz em fé, nós conseguiremos de verdade ouvir a verdadeira voz do Pai, para mim e para você, nesses últimos dias. Uma voz que vai nos orientar, que vai nos mostrar o caminho, que vai mostrar como nós devemos agir nesse tempo final. E dessa forma, juntos, nós frutificaremos, irmãos, seja na evangelização, no amor ao próximo e na santificação, até que Jesus volte para nos buscar. Mas aí é que é a questão, você já se rendeu a Jesus Cristo? Eu já me rendi a Jesus Cristo? Se você de verdade ainda não compreendeu o Evangelho, se você ainda não compreendeu que Jesus morreu a sua morte para que você tivesse vida, hoje o Senhor te chama ao arrependimento. Deus chama todos os povos, inclusive você e eu, ao arrependimento, a que nós criamos em Jesus Cristo, seu Filho. Eu quero convidar você a orar comigo. O Senhor está nos chamando, irmãos, ao arrependimento, a nós rendermos as nossas vidas a Jesus Cristo, a nós rendermos-nos como filhos do Pai, aquele que é o irmão mais velho, o Filho unigênito, Jesus Cristo nosso Senhor. Pai, te rendemos graças pela tua santa e poderosa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem reunido o teu povo nesses últimos dias, para que juntos, ó Pai, nós possamos ouvir da tua voz, ouvir a tua palavra, ouvir a tua instrução, Pai, ouvir a tua orientação para nós nesses últimos dias. Mas que tipo de filhos temos sido nós, Pai? Quem sou eu diante de Ti, Pai? Quem é cada um dos meus irmãos diante de Ti, Pai? Que filhos nós temos sido, Senhor? Pai, muitas vezes nós temos agido de forma imprudente, de forma descuidada, de forma, Pai, que nós desprezamos a Tua vontade, desprezamos a Tua palavra, Pai. Nós desprezamos, ó Pai, aquilo que o Senhor já tem nos instruído. Nós te desonramos como Rubem fez, Pai. Nós profanamos o Senhor. Nós trocamos aquilo que era espiritual por aquilo que iria nos saciar momentaneamente, Pai. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos pela nossa impetuosidade. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa profanação. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa ferocidade, pela nossa violência, Pai. É que nós usamos muitas vezes a espada da Tua palavra para ferir, para agredir. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós quando muitas vezes nós maquinamos o mal contra o outro, Pai. Quando nós nos achamos melhores, proeminentes e queremos algo, Pai, e planejamos o mal. Vamos pelas costas, ó Pai, abocanhamos o calcanhar. Tem misericórdia de nós, Pai, nós não queremos ser assim, Pai, por favor, nos ajuda, Pai, a andarmos em fidelidade, em amor, Pai, em graça, Pai, reconhecendo quem Tu és. Nos ajuda, Pai, a nós não sermos um porto de navios, onde, Pai, as informações vêm e vão, e nós somos volúveis, ó Pai, somos levados por ventos de doutrina. No momento estamos de uma forma, em outro momento de outra. Ora acreditamos, ora desacreditamos, e nós não temos raízes em Ti, Pai. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, de verdade, a nós sermos valentes, a sermos guerreiros espirituais,
a nós entendermos, ó Pai, que estamos numa batalha. Ajuda-nos a Te buscarmos, ó Pai, em oração, Pai, de forma fervorosa, intensa, dedicada, zelosa, cuidadosa, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Aviva-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Mas ajuda-nos também, Pai, a nós mergulharmos na Tua santa e poderosa palavra, a nós conhecermos e entendermos as Sagradas Escrituras, ó Pai, em fidelidade, com entendimento. E ainda que, Pai, nós não entendamos no primeiro momento na leitura, se nós clamarmos a Ti, que é o autor dessa palavra, o Teu Espírito Santo vai clarear a nossa mente e vai nos fazer compreender, Pai, todo o Teu conselho. Pai, nos ajuda, Pai, a nós compreendermos que nós precisamos ser frutíferos, ó Pai, junto à fonte, que mesmo diante das flechadas da vida, diante das dificuldades, a Tua mão poderosa nos sustém, nos coloca de pé, Pai. Nos ajuda a perseverarmos para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos aqueles que, porque foram libertos, porque são livres em Cristo Jesus, sempre tem celebração, júbilo, palavras de gratidão e de louvor nos lábios. Ajuda-nos a sermos assim, Pai, a não murmurarmos, mas independente das circunstâncias, nós sempre exaltarmos a Ti, Pai. Nos ajuda em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a manter o vigor inicial, o vigor da juventude, da disposição, da vontade de fazer. Anima-nos, Pai. Onde houver o caído nessa noite, levanta pelo poder do Teu Espírito. Se houver alguém prostrado diante de Ti, Pai, levanta, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se houver alguém enfermo na alma, Pai, Espírito Santo, vem nessa hora e traz cura em nome de Jesus. Se há algum de nós, Pai, que precisa liberar perdão, Pai, e não tem conseguido, Espírito Santo, ajuda nessa hora. Se há alguém que não consegue perdoar, que também não consegue pedir perdão, Pai, se muitas vezes se existe alguém aqui hoje, ó Pai, que não consegue nem Te pedir perdão, Pai, porque faz uma avaliação errada de si mesmo. Espírito Santo, a Tua palavra declara que Tu és aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós clamamos a Ti, Pai, nessa noite. Chama um arrependimento, Pai. Chama um arrependimento, Pai. Convença-nos, Senhor, do nosso erro. Espírito Santo de Deus, solta-nos, Senhor, onde nós mesmos nem conseguimos enxergar, Senhor. Olha dentro de nós. Veja, Senhor, por favor, por misericórdia, o nosso caminho mau. Guia-nos ao caminho eterno, Senhor, por favor. Que nós possamos, Senhor, nos render ao nosso irmão mais velho, porque ele morreu naquela cruz. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele morreu por nós, Senhor. Ajuda-nos a compreender essa verdade, Pai. Independente da forma como temos conduzido a nossa vida, Pai, que seja hoje o dia do nosso arrependimento, Pai. O dia de nós compreendermos e nos arrependermos de todo o coração. Por favor, ó Pai, transforma-nos, Senhor, conforme a Tua palavra. Que essa verdade, Pai, ela fique selada no nosso interior, para que nós possamos colocar em prática, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a não fazer da Tua palavra desprezível, Pai, mas ajuda-nos, Senhor, a vivê-la para a glória e honra do Teu nome, Senhor, porque só Tu és digno, Pai, somente Tu és digno. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, Pai, e a Ti seja sempre, Paizinho, toda a glória para sempre. Amém, Senhor, graças a Deus.